podcast do Publish News dessa semana retorna mais uma mesa da programação da Casa PN, na Flip 2024, e que merece ser compartilhada. É o painel A Construção do Texto na Literatura Infanto-Juvenil, que contam com a participação bem-humorada das autoras Silvana Tavano e Socorro Racioli. Na ocasião, as autoras lançaram os livros Os Mil e Um Miaus e Tudo que Existe é a Palavra, ambos publicados pela Perabook. Entre risadas e confissões da infância, elas falaram sobre os processos de escrita, sobre suas relações com a literatura infanto-juvenil e compartilharam momentos inusitados. Antes da conversa iniciar, este episódio também quer prestar uma breve homenagem à autora Marina Colasanti, que faleceu no dia 28 de fevereiro. Referência incontornável quando o assunto é literatura infanto-juvenil, Marina foi a personalidade literária da 66ª edição do Prêmio Jabuti e finalista do Prêmio Hans Christian Andersen de 2024, a mais importante distinção da literatura infantil no mundo. Em 2023, ela venceu o Prêmio Machado de Assis, considerado um dos mais importantes prêmios literários do país, concedido pela Academia Brasileira de Letras a nomes que se destacam pelo conjunto da obra. Com mais de 70 obras publicadas por diferentes editoras direcionadas tanto ao público infantil como adulto, Marina é um dos grandes nomes da literatura brasileira dos séculos 20 e 21. Além de escritora, foi também jornalista, artista plástica e tradutora. Seus livros são objeto de inúmeras teses e trabalhos acadêmicos e foram publicados em diversos países. Com certeza continuarão servindo de inspiração e mantendo sua memória viva. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a Pubnet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD e impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referências dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também, com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio 357 do podcast do Publish News, do dia 20... Esse é o episódio 357 do podcast do Publish News, do dia 3 de fevereiro de 2025, e gravado no dia 12 de outubro, na Casa PN. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Silvana Tavano e Socorro Racioli com mediação de Thalita Facchini. A construção do texto na literatura infanto-juvenil. Fui brifada aqui antes para a gente sempre começar o nosso bate-papo pedindo para vocês se apresentarem e contarem um pouco da história de vocês e das suas obras. Então, linkando ali com o papo da literatura infanto-juvenil, queria que vocês, um exercício, vocês se apresentassem pensando que vocês estão falando com crianças e como você se apresentaria para um público infanto-juvenil. Difícil? Começou complicado? Desculpa. Você não achou muito complicada essa proposta? Não. Muda tudo, pode fazer outra. Não aceito, não responderei. E agora, o que eu faço? Não, fala que também não quer, ela faça outra pergunta. Tudo bem, eu deixo vocês se apresentarem normalmente, mas o público ficou animado, acho, né? A proposta foi interessante. Não, eu ia dizer que eu sou do Ceará e lá a gente cresce ouvindo os repentistas que tem que improvisar por horas. Então, eu acho que ia ser uma vergonha muito grande se eu me recusasse. Desculpa, eu vou trair o movimento, mas é porque eu acho que eu ia desonrar meus antepassados, bem, repentistas. Já humilhando, não, mas eu não vou fazer repente, Deus me livre, porque eu não vou fazer uma vergonha dessa para minha gente aqui me ouvindo. De repente, ela ia ficar numa situação constrangedora. Mas é porque quando eu tenho uma história que eu nunca contava. Bom dia, pessoal, antes de todo mundo. Bom dia, desculpa. Eu tenho uma história que eu nunca contava porque eu tinha vergonha. E uma vez eu contei
e tinha numa plateia que tinha criança, tinha gente de várias idades, mas tinha muita criança e adolescente, e eles adoraram, então agora eu falo sobre isso, que é uma forma de me apresentar, que eu acho que diz muitas coisas sobre o meu trabalho e sobre a minha pessoa. Quando eu era criança, eu estudei num colégio católico. Não, nem é. É outro vexame, outra vergonha que eu passei. Eu estudei numa escola católica muito rigorosa, era tudo muito disciplinado, tudo muito rígido e tal. E eu tinha uns amigos, uns colegas, era uma escola de classe média alta, eu era bolsista e eu era um pouco explorada. E aí os meninos da minha turma, as pessoas da minha turma, me pediam para fazer as redações por eles, porque eu gostava de fazer, eu fazia mais de um, às vezes a professora pedia eu fazer mais de uma, porque eu era muito tímida e não brincava, ficava escrevendo. E aí eles começaram a me pedir para fazer redação por eles, em troca de chocolate, um chocolate Lolo. O Lolo de hoje não é como o Lolo da nossa época. Não é mais a mesma experiência de sabor. O Lolo não é mais. O Lolo é só para vocês não acharem que a minha redação era muito barata. O Lolo era muito melhor do que o Lolo de hoje. O Lolo de hoje está péssimo, ele comparado com o Lolo de antigamente. Eu estou achando ótimo, porque eu fazia a redação para os colegas e ninguém nunca nem me ofereceu chocolate. É porque eu já sabia negociar. Começou cedo. Eu melhorei depois que a Lúcia me ensinou mais coisas, mas eu já sabia negociar. E é muito fácil me comprar com oferta de comida. Então, eu fazia as redações e aí a professora descobriu. Era a professora Tânia. Isso eu tinha 7 anos. Ela descobriu, notou, percebeu e teve que comunicar à escola, porque é um crime, né? E eu estava fazendo uma coisa errada, porque valia nota, eu estava fazendo um comércio era tipo os vendilhões do templo. Aí ia numa escola muito católica, aí chegou a notícia para o diretor ficou sabendo do meu delito e me chamou para conversar. Ser chamada para a sala do diretor, para o doutor Roberto, que era um homem muito formal, muito rígido, era quase a morte. E quando eu soube que eu ia para a sala do diretor, sem saber o que eu tinha feito, porque eu era uma santa, eu era uma criança que não fazia nada, porque eu era muito tímida, muito retraída, eu não tinha ideia do que ia acontecer. Aí, quando eu cheguei na sala do diretor, ele disse: olha, eu soube que você está fazendo redação pelos seus colegas, escrever por outra pessoa é um crime, artigo não sei qual, crime de falsidade ideológica. E aí disse qual era o crime, deu lá toda, não sei se tem algum penal aqui, 171 com 7 anos de idade. Aí ele disse qual era o crime, então eu fiquei muito assustada, comecei a chorar. Aí ele perguntou: por que você faz? Aí eu tinha 2 respostas. Eu podia dizer porque eu queria chocolate ou porque eu gosto de escrever. Graças a Deus, eu disse porque eu gosto de escrever. E aí, porque ia ser pior, né? Porque era 171, comércio ilegal de falsidade ideológica. E aí eu disse que gostava de escrever, e aí ele perguntou o que é que eu escrevia, o que é que eu fazia, eu contei, e ele incentivou, ele tinha um contato com um cineasta, que era o Rosenberg Cariri, que é um cineasta do Ceará, incrível, que estava, naquele momento, montando uma editora, e ele articulou para que eu publicasse um livro por essa editora, que é o Pipoqueiro João, é meu primeiro livro, que é sobre um pipoqueiro que trabalhava na porta da escola, vendia pipoca, eu gostava muito dele, porque eu comia pipoca todo dia. E a escola proibiu a presença dele, porque ele era um senhor negro, um idoso, que vinha de longe com esse carrinho e ficou uns dias lá. A escola proibiu, porque ele podia estar vendendo drogas, segundo o doutor Roberto e a escola. Obrigada. E eu fiquei péssima com a expulsão do seu João e escrevi um livro em homenagem a ele, que é uma loucura. Ele foi sequestrado pelas bruxas e tal. E aí, isso eu acho que me apresenta muito, porque dá para dizer que eu gosto muito de escrever desde pequena, que eu gosto de chocolate, que as pessoas podem me comprar facilmente me oferecendo comida. E que eu sou um 71 desde 7 anos de idade, mas eu não cometo mais, não faço mais essas coisas. Silvana, tem algum crime na sua infância também? Quer compartilhar? Na minha infância, não. Crime que eu era trouxa, porque eu fazia redação e nunca ninguém me ofereceu nem um suco, nada. Fazia redação várias, né? Porque eu também gostava muito de escrever, terminava a minha redação rapidamente. Eu lembro que o professor Geraldo chamava, ele se fazia de cego, né?
porque era óbvio que as pessoas iam passando papel e fazer outra redação e outro, e ele deixava passar. Nunca fui chamada por conta disso. Ele fazia, né, vista grossa. Então, mas eu nunca. Também tinha a ver com o fato de eu ser muito quieta, muito tímida, né, de não ser a popular, de ter 1000 amigos. Então, era um jeito de talvez conquistar corações, né? Não dava muito certo. Eles só queriam redação mesmo. Né? Mas eu acho que a escrita é um jeito que a gente foi se pondo no mundo, né? Eu vejo que é assim com ela, com tanta gente que escreve, que a gente conversa. E aí, pensando no meu primeiro livro para crianças, porque eu lembro que eu contava histórias para o meu filho, que está aqui em algum lugar, ele era pequeno. Eu contava histórias, ele falava: mãe, você não sabe segurar o drama. Né? Meu marido ia lá e contava, ele adorava as minhas histórias. Então, nem me ocorria. Eu lia Eva Furnari para ele, lia as grandes escritoras infantis, e foi quando eu comecei a me apaixonar pela literatura infantil, lendo para ele. Mas nem me atrevia a contar, porque eu não sabia segurar o drama. Ele está aqui, ele deve lembrar disso. Né, Caio? Mas não me traumatizou, absolutamente, porque a história do meu primeiro... Posso contar? Claro. Do meu primeiro livro infantil foi um acaso. Eu trabalhava na revista Marie Claire, eu fui jornalista há muitos anos, trabalhei 15 anos só na Marie Claire, mas foram quase 30 de jornalismo. E nesses 15 de Marie Claire, que foi quando conheci a querida Lúcia, que me ajudava a entrevistar a Lígia Fagundes Telles, sem a Lúcia jamais teria conseguido. Né? E, enfim, depois de 15 anos lá, eu não aguentava mais falar de batom, que eventualmente eu fazia entrevistas com escritores. Mas o meu dia a dia era câncer de mama e batom. Dieta era saúde e beleza. Então, era muito chato, gente. Eu não aguentava mais. Até porque as revistas, a cada ano, se renova o público, os compradores. É que nem revista de bebê, né? Sempre nasce bebê. Então, as pautas são as mesmas. Não, tudo bem que tinha novidades sobre dieta, novidades sobre câncer de mama, mas era aquilo, né? Então, eu não aguentava mais. Eu estava muito cansada. E aí o Caio estudava no Veracruz, e Veracruz, na época, tinha um setor que chamava SEVEC, que era de formação de professores, que é assim o tataravô do que hoje é o Instituto Veracruz, né? Que virou um instituto, uma pós-graduação de formação de professor, de formação de escritor, etc., onde eu dou aula, a Gabriela dá aula, a Isabela dá aula, né? E realmente era a SEVEC, que era só para professores, e eles mandavam comunicado para os pais, né? E tinha vários cursos para professores. Aí tinha um curso lá, literatura, escrever para crianças, que era para professores. E eu achei divertido, falei, poxa, por que não? Porque dava para eu sair da minha casa, o Vera fazia um triângulo com a Globo, onde eu trabalhava, saía da Globo, dava tempo certinho de chegar no Vera na hora da aula, então era muito cômodo. Falei, bom, liguei na escola, não sou a professora, sou mãe de aluno, posso fazer o curso? Acharam esquisito, mas deixaram. Né? E aí eu fui fazer o curso. E aí... Eu tenho pavor de andar de avião, preciso fazer esse preâmbulo antes. Aí, na primeira aula do curso, tinha pintado uma viagem para a Espanha e queriam me mandar para a Espanha. E aí, falar para a diretora, que era minha amiga, não vou, era uma coisa assim, impensável, porque todo mundo adorava viajar, queria viajar, porque você ia fazer a matéria, depois tirava mais uma semana de férias. Era tipo presente, entre aspas. Para mim, era um verdadeiro, assim, um sacrifício, era muito ruim, né? Sempre, até hoje, eu me forço a viajar por férias. Então, eu sofro, vou, passo mal, choro, tomo todas as drogas que vocês podem imaginar. Quem já viajou comigo sabe o que é um inferno. Mas eu vou porque são férias. Agora, passar por tudo isso para ir trabalhar não é uma coisa que não fazia nesse sentido. Então, eu escapulia das viagens, sempre dessa não ia dar para escapar. E eu fui para essa primeira aula do Verinha, na SEVEC, atormentada com a história da viagem para a Espanha, o que eu vou fazer? E aí a Márcia, que hoje é coordenadora do Instituto de Formação lá do Veracruz, deu um exercício. Né? Não lembro nem qual era a proposta, gente. Não vou lembrar, porque não tinha nada a ver com o que eu escrevia. Eu estava tão atormentada que eu inventei uma bruxa que tinha medo de voar.
Né? E que aí ela tinha que ir para a Espanha, que tinha o casamento da prima Soledad, e ela queria ser moderna, igual as amigas dela, que iam de avião, e ela não queria ser velha de vassoura, mas ela não... Enfim, era uma história lá que escrevia assim... Porque escrever para a criança é pôr a nossa criança em ação, né? E escrever do mesmo jeito que você tem medo de bicho-papão, de palhaço, de escuro, tem medo de andar de avião, né? E aí entreguei a lição para a Márcia, ela me deu uma devolutiva. Você já nasceu escrevendo para criança? Diferente do meu filho, que falava... né? E aí saiu o primeiro livro, né? Porque ela falou, vamos mandar para não sei onde. Mandou para 3 editoras. Na época, a COSAC nem respondeu, porque ela era editora e ela foi demitida naquela época, então acho que foi todo pro lixo direto. Mas a Júlia me ligou, né, da Companhia das Letrinhas, e falou, você tem mais histórias? Eu não tinha nada. Eu falei, tenho várias. E escrevi a toque de caixa, e aí saiu o primeiro livro infantil. Foi assim. Né? Maravilhosas apresentações de vocês. Criança em Crise chama. Nem difícil de achar, porque já faz muito tempo. Só queria dizer que deixaram aqui, ó, estão querendo comprar vocês, entendeu? Todinhos gelados, disseram que é gelado. Chocolate. Lolo líquido. Então, ó, ele tá geladinho aqui, Será tá? que vai continuar chegando comida pra gente? Já deixa o chamado, No final da mesa vai estar aqui, ó, tudo cheio. Bom, mas vocês estão aqui nessa Flip lançando... Não, só um parênteses. A viagem foi cancelada. Olha que coisa boa. Eu não tive que ir para a Espanha. E saiu no final das contas, e um livro. Vocês estão lançando aqui Tudo o que Existe é Palavra e Os 1001 Miaus, ambos pela Pera Book. E eu queria que vocês contassem como foi o processo de construir essa história e, na verdade, de construir todas as histórias, principalmente para o público infanto-juvenil, para o público infantil. Porque, até pelo exemplo de Socorro, tem obras escritas para o público adulto. Como é adaptar essa linguagem? Como é se envolver com uma história infantil? Como é segurar o drama? Não, eu comecei, na verdade, escrevendo mais para crianças. Eu passei os primeiros anos do meu trabalho como escritora voltada para o público infantil, para leitores, crianças e jovens. Eu escrevi esse livro quando eu era pequena, depois eu escrevi mais 2 livros como jornalista, 2 ensaios biográficos sobre o Frei Tito e a Raquel de Queiroz. E aí comecei a escrever para crianças e são 19 livros para o público infantil e juvenil, esse é o 19º. E então... foi começando por convite, por acaso, mas o que sempre me puxou foram os temas que eu achava que eu não via nos livros que eu procurava. Eu comecei a escrever para criança depois que nasceu minha primeira filha. Então, eu ficava querendo escrever coisas que eu não encontrava para ela. Então, o primeiro livro, que é um livro que acho que assim, esses primeiros livros que foram publicados por uma editora no Ceará e são muito pouco conhecidos. Tem o Bia que Tanto Lia, que é uma história do livro. São livros muito influenciados pelo mestrado que eu fiz, eu pesquisei Monteiro Lobato, e dentro da obra de Monteiro Lobato, como os livros chegavam, né? Como os livros eram lidos e eram discutidos e comentados pelos personagens e no sítio Pica-Pau Amarelo. Então, eu escrevi sobre temas que eu queria contar, histórias que eu queria contar, a princípio com esse viés um pouco mais informativo, e depois temas que eu não, com um pouco mais de profundidade, temas que eu não tinha encontrado quando eu era pequena. E, por exemplo, tem eu escrevi A Bailarina Fantasma, que é um livro que é de 2010 e ainda vende bastante, está nas escolas do Brasil todo. É um livro que fala, tá aí ele, é um livro que fala, sobretudo, da morte, uma menina que perdeu a mãe, ela vive várias coisas, mas ela é um livro que é fundamentalmente sobre a morte. Tem todo um pano de fundo de mistério, mas eu não encontrei quando criança. Eu fui uma criança que vivi situações de morte perto de mim muito cedo, e várias, e eu não tinha um amparo nas leituras que falassem disso para mim. A gente não consegue poupar as crianças de viver as experiências de morte perto, né? A gente não tem como proteger todo mundo até que a infância passe e proteger aquela criança de perder um avô, uma avó, uma pessoa da família. E aí eu sempre fui tentando pensar nos temas que eu queria ter lido. A adaptação da linguagem, eu acho que é muito mais difícil escrever
pensando que eu vou escrever um livro que vai ser lido por crianças. Para mim é muito mais difícil. Tanto é que fazia muito tempo que eu não publicava um livro para o público infantil. É muito, muito, muito mais difícil. Não, até porque, né, deixa eu te interromper, Socorro, quando a gente está em contato com criança, vai para a escola, e você vai estar falando de um livro que elas leram ali, se elas não gostaram, elas falam. Fazem uma cara que você quer se matar, né? Diferente de adulto, que quando não gosta fala interessante, surpreendente, né? Tem aqueles adjetivos que não querem dizer nada. Necessário. Hoje né? é necessário. O adjetivo é do necessário. momento é necessário. Me atravessou. Você não sabe se atravessou bem ou mal, mas atravessou. Eu morro de medo quando a pessoa diz que o livro atravessou. Eu não sei por quê. Dependendo do ponto da entrada, pode ter doído, eu não sei. Eu fico preocupada. Ué, criança não tem isso, não. Criança, né, na chincha, né? Eles mostram. E quando eles gostam, eles também gostam muito. Então, é tudo muito, né, muito verdadeiro, né? Agora, desculpa te interromper. Não, mas aconteceu uma vez uma criança... Era um livro de escola, né, adotado na escola, então tem um pouco de... Às vezes, dependendo do professor, dependendo de se vai ter prova, a criança já tem uma rejeição. Aí tem uma menina, eu fui para a escola, e aí ela ficou lá sentada, calada, não disse nada, aí no fim ela me entregou um bilhete. Eu não gostei do seu livro, eu tirei nota baixa, mas eu gostei de você. Não, eles falam Valeu, mesmo. valeu. Aí eu peço muito para não fazerem mais prova com os meus livros. Eu peço muito, não faz prova, por favor, não faz prova. Fiquei muito traumatizada. Eles traumatizam a gente, de verdade. Não, mas tem no Scooby. Uma vez eu vi eu leio todos os comentários na Amazon, no Scooby, onde eu posso, eu leio tudo, os bons, os ruins, eu morro de rir. E aí eu adoro ficar lendo. E aí um dia tinha um menino botou assim, livro horrível, tirei 3 na prova. Nossa, eu nunca fiz isso de ler comentário. Eu leio todos. Quem fala bem, quem fala... Eu leio todos, na mesma tranquilidade. Corajosa. Eu bolo de rir. Eu morro de rir. Tem uns... Não, é muito legal, eu adoro. Eu aconselho, eu acho que é bom. Tem uns comentários, inclusive, de pessoas que não gostam do livro, que me fazem pensar em pontos, mas eu nem fico triste quando não gostam e nem fico... Oi? Pronto. Não, eu fico neutra nos 2 casos, mas eu acho muito divertido ler. Quando é de criança, mais ainda. Porque eles são completamente sinceros, né? Que para o bem e para o mal. Né? Mas, Silvana, conta sobre a sua relação com a literatura infantil juvenil e também já adicionando uma próxima pergunta, se você tem algum feedback sincero, além do seu filho, sobre a sua escrita. Alguma criança já chegou e falou não gostei, ou gostei muito, ou, sei lá, deu alguma sugestão, na caruda mesmo? Criança não faz isso, né? Eles demonstram que eles... É sincero, né? Eles nem de outro percebem. Jeito, é de outro jeito. Me pediram para lembrar de uma flip que tenha marcado uma coisa legal para mim e tem a ver com isso. Foi quando eu vim para cá em 2005, acho que foi a primeira vez, e eu vim participar da Flipinha. E aí, depois tinha lá os autógrafos, e aí veio uma menina, eu lembro bem da carinha dela, assim, devia ter uns 7 anos, ela falou assim, você é a autora? Eu falei, e você é a leitora? Né? Porque, né, são esses encontros, né, que acontecem com o adulto, mas o adulto tem mais... A gente cresce e vai ficando besta, né? Vai reprimindo as coisas, né? Vai deixando de dar abraço, de falar que linda que você é, né? Tem muita saudade. A gente vai parando de falar. E as crianças falam, né? Então, eu acho que é desse jeito. Não lembro de comentário. Eu nunca li na Amazon. Eu vou agora fazer isso para... É bom, eu acho ótimo. Vai ser legal. Aconteceu comigo uma vez numa escola. Era aquelas experiências que as escolas juntam 4º, 5º, 6º ano, 3 turmas do 4º ano, 5 turmas do 5º ano, não sei, num auditório enorme. E aí eu fui, tinha adotado o livro, aí eu fiz que a palestra tal, aí abriu para perguntas. Aí era tudo muito formal, tinha que ir para frente, a criança tinha que vir para fazer a pergunta aqui no microfone. Aí veio, a primeira foi uma menina, o cabelo assim bem dividido no meio, bem penteada, de óculos. Você via que era uma menina super estudiosa, super tranquilinha. Aí ela veio, pegou o microfone, olhou para mim, aí disse assim, senhora Socorro Racioli, lendo a pergunta no caderno que ela tinha escrito, senhora Socorro Racioli, se a senhora é escritora, por que a senhora ainda não morreu? E ficou séria. Ela ficou... Não era afrontando, não era uma...
pela cara dela, porque se ela tivesse rido, eu achei que... Mas ela estava séria, aí ela olhou e esperou a minha resposta. Aí, lógico que a turma toda, todas essas turmas, começam a gritar... Vai. Aí eu fui explicar ao pessoal, é porque o que ela está querendo dizer é que é a primeira vez que ela vê um autor vivo. Aí eu só piorava. Ela está dizendo que não sei quem, porque ela queria dizer assim, tudo que ela tinha estudado antes era, isso faz tempo, então não era, hoje tem, as crianças vão para os eventos, encontram os escritores, mas isso faz muito tempo, acho que foi 2004, lá em 2005, em Fortaleza, não tinha. Hoje está muito diferente o cenário, né? Mas aí eu fui tentar, porque os autores clássicos, ela está pensando, falando, interromperam, terminou o evento. Com certeza ela saiu da escola, eu tenho certeza. Vê se você concorda comigo. Aqui tem vários escritores, tem Marcelo, tem a Dani, tem o Cláudio, tem a Raquel, está cheio de escritor maravilhoso aqui, que escreve para as crianças, a Paula. Eles não estão nem aí com o nome do escritor. É completamente diferente do mundo adulto, onde o que importa é quem escreveu, que roupa ela está usando hoje. Ela passou rímel? Não, eles não sabem, entendeu? E nem querem saber. É o livro do coelho, é a história da menina que morreu, é a história da avó, não sei o quê, é aquele livro que fica querendo saber como começa. Mas quem é o escritor? Não é verdade? E eu acho isso maravilhoso, porque é o livro que tem que ir, né? Não é a gente. Eu ia perguntar realmente sobre como vocês veem a importância da literatura infantil e infanto-juvenil, mas eu acho que essas respostas já complementam, né? Essa relação, essa experiência que você tem quando você encontra uma criança que lê o seu livro, eu acho que já é especial, né? E diferente de quando você vai encontrar realmente um público adulto na sessão de autógrafos. Acho que sim. E o que você perguntou da linguagem, que a Socorro começou a falar e eu interrompi ela, depois você me interrompe também, eu acho que quando você vai escrever, para mim, pelo menos funciona assim, eu não penso, vou escrever para uma criança de 5 anos, né, gente? Vou escrever para um leitor de 8 anos. Primeiro porque quem escolhe o livro é o leitor, né? Você pode até pensar que está falando com uma criança de tal faixa etária e se surpreender de encontrar um leitor, às vezes, muito mais velho ou muito mais jovem com o seu livro. Então, eu acho que a gente não pensa... a coisa da faixa etária é muito determinada pelo mercado, pela questão das vendas, as escolas têm que ter, está tudo certo, mas a gente que escreve a partir de um certo ponto da nossa própria infância, eu acho, né, que tem que ter esse olhar para falar do medo de avião como se fosse medo do escuro, do bicho-papão, né? Poder recuperar, se conectar com esses medos e com essas alegrias de antes, e para poder pôr isso numa história. E quando você põe isso, com a curiosidade, né? Eu tenho muito livro que é muita pergunta, porque eu continuo muito curiosa com tantas coisas, né? E eles são muito curiosos, né? Então, para você se conectar com isso seu, você não sabe com o que vai sair dali, vai conversar. Essa conversa vai para o mundo e eles vão escolhendo, né? Então, se você for pensar, vou escrever para criança, eu acho que vai dar certo. Só queria deixar claro aqui que vocês também podem fazer perguntas. Caso queiram, só levantar a mão. A gente também tem microfone para levar para vocês. Não pergunte por que eu não morri, por favor. Tá aqui na frente. Bom, eu queria também saber de vocês sobre uma coisa mais pessoal. Socorro comentou no início que começou a escrever e também trazendo lembranças de infância e pensando também na filha. O quanto do pessoal vocês levam para as suas obras? Silvana também falou da experiência do voo. O quanto que da sua vida vocês querem colocar para o livro infantil e passar para as crianças? E também, né, adaptando uma linguagem e trazendo uma coisa divertida. Por exemplo, o seu medo e transformando numa história divertida. No começo tinha bem mais influência, assim, era muito mais direto, tinha uma relação mais direta de fatos da minha vida com o que eu escrevia. Hoje está bem afastado e eu tento que seja assim, está todo mundo escrevendo autoficção, eu estou querendo escrever tudo completamente diferente do que eu vivo para
pelo exercício da fantasia, que é a coisa que mais me fascina na escrita, o trabalho com a linguagem. Mas, no começo, é natural, inclusive, que seja assim, era com a literatura para crianças. Como eu falei, eu comecei a escrever quando nasceu minha primeira filha, e a Beatriz, a minha filha, é uma menina, quando criança, muito espirituosa, muito... Ela dizia umas coisas, é muito enfática, tudo dela é muito... E essa observação da linguagem dela, assim, observar... Tem uma coisa na maternidade que é você observar uma criança descobrindo as palavras, primeiro aprendendo a falar, depois criando o seu próprio léxico, porque a criança inventa um léxico que os pais guardam com as palavras que os filhos diziam de um modo diferente, que não é errado, né? Diferente do que a palavra é, a gente nunca esquece. E eu anotava isso, e, na verdade, a maternidade não é que tenha sido uma coisa direta, eu vou falar da minha filha, eu vou falar... Mas eu fui entender a linguagem, a língua portuguesa, tudo de novo, lembrei do meu processo de alfabetização e fui acompanhando a minha filha, aprendendo a dizer as coisas, aprendendo o nome das coisas, a palavra, o nome próprio. Isso despertou para mim uma outra relação com a língua portuguesa, uma outra relação com a palavra, e tanto é que nesse livro tem a presença da Beatriz de forma muito forte. Eu tenho uma história da Beatriz que eu tenho que contar, que a Lúcia está aqui, que é uma história muito boa. Ela, só para vocês entenderem como ela é uma menina forte, eu estava vendo uma pessoa tinha vendido 1 milhão de livros. Aí, isso faz tempo, ela era pequena. Eu disse, fulana vendeu 1 milhão de livros. Eu nunca vou vender 1 milhão de livros, mas era uma amiga minha, era uma amiga. E eu, a fulana vendeu 1 milhão de livros. Eu sei que eu nunca vou vender 1 milhão de livros. Aí a Beatriz olha para mim, bem séria, e disse assim, essa pessoa é da agência RIF? Aí eu disse, não, porque ela já conhecia a Lúcia, ela foi comigo assinar o contrato e ela viu, eu fiquei muito emocionada quando entrei na agência. Aí ela olhou com a cara de nojo. Fulana é da agência RIF? Aí eu disse, não. É muito melhor, é muito mais importante ser da agência RIF do que vender 1 milhão de livros. Ela falou assim, como se ela fosse especialista em mercado editorial. Ela é muito mais importante ser da agência RIF que vender 1 milhão de livros. Ela é fã da Lúcia. Mas essa relação da Beatriz com as palavras, com o meu nome, que é um tema que está nesse livro aqui, que ela foi me fazendo redescobrir, inclusive, o meu nome próprio, porque, como eu falei, tenho escolhido temas que eu gostaria de ter lido quando eu era criança. Por exemplo, ter um nome feio, porque Socorro não é um nome que uma criança gosta de ter, e eu me acostumei, mas bonito não é. É um nome só com letra O, não é um nome bonito. Vocês podem dizer assim que é divino, remete a Nossa Senhora Perpétua Socorro, é um nome latino-americano, vocês podem tentar me consolar de todas as formas, mas não é um nome bonito. E eu sofri quando era criança por esse nome. Eu não dizia o meu nome, não botaram nem um Maria na frente, porque se fosse Maria do Socorro, eu diria Maria, e não tinha como escapar. Eu achava o nome horrível e eu escrevi o primeiro texto aqui do livro porque foi a Beatriz que percebeu o meu nome de outra forma, porque eu detestava o meu nome, aconteceu um monte de coisa, com momentos, situações em que eu tinha que dizer meu nome para as pessoas. Eu inventei uma vez, tive que inventar um outro nome, eu inventei Kellyanne, que eu não sei nem assim, e aí fui desmascarada no colégio. Foram muitos traumas com o meu nome. E aí é horrível, é feio, o nome é feio. Aí agora estão me chamando, eu não sei, só um parênteses, está acontecendo um fenômeno aqui na Flip, as pessoas estão me chamando de Conceição. As pessoas estão me chamando, várias pessoas estão me chamando de Conceição. Não sei explicar, porque não sei, deve ser alguma coisa mística. Mas aí a Beatriz me fez rever meu nome, porque eu estava um dia fazendo almoço, ela estava vendo televisão, e, de repente, ela começou a gritar. Eu contei essa história da Luz para vocês verem como ela é zangada. Aí ela começou a gritar, vai chamar a sua mãe. A minha mãe está ocupada, a minha mãe tem muita coisa para fazer, chame a sua. E eu pensei, ela está falando com o espírito, aí eu achei melhor ir lá. O que foi, minha filha? Esse pessoal do desenho animado fica, socorro, 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 socorro. Fica te chamando, já tem muita coisa para fazer. Fica o tempo todo te chamando. Ela é super ciumenta. E quando ela disse isso, eu disse, meu Deus, para ela, todas as pessoas que estão em perigo no mundo acham que sou eu, tenho a capacidade de resolver todas as situações, em todos os desenhos animados. É muito sensacional ter esse nome. Eu fiz as pazes e eu fui refazendo a minha relação com as palavras a partir dela, né, de observar a descoberta das palavras que ela ia fazendo.
E aí, só outro parênteses, eu vou interromper. Não, eu não vou te interromper, não, vou só pegar mais um pouquinho do teu tempo. Eu fiz acho que muitos pais fazem isso, de anotar essas palavras que a criança, coisas engraçadas que a criança diz. Acho que muitos pais fazem isso, eu fiz isso, anotei várias coisas da Beatriz. Tem o meu livro preferido do Guimarães Rosa, é um livro, o O do Vovô. É um livro que ele fez para a Vera Tess, que é a neta da Araci, neta do coração dele. E ele tem, nesse livro, os postais, né? São facsímiles dos postais que ele mandava para ela. Ela morava em São Paulo e ele no Rio, e ele mandava esses postais para ela. E, no meio do livro, tem um facsímile de umas páginas do diário dele, com as anotações de tudo que ela dizia. Aí ele separa por verbo, por substantivo. E é porque ela não sabia dizer o nome. Quando ela não sabia dizer o nome das coisas, ela apontava e dizia Então, ele chamava ela de Quando ele morreu, foi ela que encontrou, com 4 anos. A última coisa que ele disse, ela me contou isso semana passada, na casa da mãe dela. A última coisa que ele falou foi Ela chegou, ele estava infartando, e foi a última palavra, o nome dela que ele disse. E eu vi que, nesse livro, ele faz todo um estudo, quando ele vai escrever os postais para ela, e quando ele vai escrever nos diários dele, né, com os papéis timbrados do Ministério das Relações Exteriores, e ele escrevendo essas coisas. Tem um prefácio do Antônio Cândido que ele está ali reinventando a relação dele com a linguagem através da linguagem de uma criança. Então, é muito profundo a experiência de ver alguém descobrindo a sua língua, né? Um adulto redescobrir a língua pelo olhar de uma criança. É muito bonito ver o Guimarães Rosa fazendo isso como um estudo, era um objeto de estudo para ele, além do amor imenso que ele tinha por ela. Eu passei 3 dias no apartamento dele, agora tem um mês passado, eu passei 3 dias no apartamento que ele morou, onde ele escreveu O Grande Sertão Veredas. Tem uma história, inclusive, sobrenatural que aconteceu, mas ninguém quer saber de história de fantasma. Sempre funciona. Eu faço isso com criança. Eu faço isso com as crianças. Quando as crianças estão muito de saco cheio do que eu estou falando, porque as professoras dizem, fala da importância da leitura. Aí eu começo, a leitura é muito importante, as crianças estão tudo assim. Aí eu digo, inclusive, eu estou escrevendo uma história de fantasma, mas eu sei que vocês não gostam. Aí sempre funcionou com vocês também. Muito bom. Silvana? O que você quer que eu fale? A pergunta inicial, que a Socorro respondeu, e sobre como você adapta e usa o seu pessoal. Mas tu viu que eu mudei de assunto total. Se quiser, você pode devagar história também. De fantasma. A gente quer saber a história de fantasma. Não, eu acho que assim, isso é fato, e quem está aqui escreve para criança sabe que é muito comum alguém que experimenta a maternidade ou a paternidade pela primeira vez e, de repente, começa a escrever ou ilustrar para crianças. Tem vários colegas, né, que o nascimento, a chegada de uma criança em casa trouxe essa notícia. Você também vai escrever para crianças, né? Porque eles não é só a linguagem, né? É o modo de estar no mundo, é o olhar para o mundo. Você tem uma criança, se você convive com uma criança na sua casa, você tem o privilégio de ter um livro infantil por dia, se você observar, né? Porque é o olhar para o mundo, é o jeito de ver as coisas, de viver as coisas. Então é muito. Eu acho que os primeiros livros eram muito influenciados por esse filho que dizia que eu não sabia segurar o drama, claro, né? Óbvio, pelas coisas que ele pensava, que ele fazia, o jeito que ele olhava para tudo, né? Então, que faz você se reconectar, talvez, com esse seu olhar de criança, que a gente, forçosamente, para crescer, é obrigado a deixar para lá ou para esquecer, né? Acaba esquecendo, deixando de pôr em uso diariamente, porque as convenções pedem que você não seja criança, né? E a criança, dentro de casa, te reconecta com esse mundo. Então, as histórias começam a pulular, né? Eu acho que tem a ver com isso, né? A linguagem e o jeito deles. E depois, eu acho que eles crescem, obviamente, e não é porque eles crescem que você vai deixar de escrever para os pequenos, né? Você continua escrevendo para os pequenos. O Caio, de novo, você está participando bem aqui da minha fala hoje. Ele falou, mãe, eu cresci, você começou a escrever para os médios e depois agora você escreve para os grandes. Ele fez 30 anos. Não é bem assim. É que eu nunca imaginei que eu fosse escrever para criança. Meu sonho lá atrás, quando eu tinha 17, 18 anos, era escrever um romance, né?
e ser romancista, escrever, que gostava de escrever, desde as redações, né? Escrevia contos, ganhei alguns concursos de contos, assim, Piracicaba, nada brilhante, mas, né? Então fui me animando, fui achando que podia ser, mas acabei indo para o jornalismo, né? Porque precisava pagar boleto, né? Precisava trabalhar, né? E fiquei 30 anos no jornalismo, que é outro registro, é outra linguagem, outro tudo. Eu ia contar uma coisa, não posso contar isso. Você está aplicando a mesma estratégia da Socorro. Não. Conta. Bom, também eu não sou mais jornalista, se alguém aqui quiser saber, nem existe mais a Editora Abril, não tem problema nenhum. Mas a primeira matéria que me pediram para fazer para a Revista Nova, a Fátima Ali, na época, pediu, se chamava Meu Caso com o Árabe. Eu tinha que colher um depoimento. Meu caso com o árabe. E eu fui, como boa repórter, eu fui atrás, fui tentar colher um depoimento, não rolou. E aí o prazo vencendo, né? Eu louca para trabalhar na Revista Nova, que era a revista, a Cosmopolitan na época, né? Foi revolucionária na época dela. E aí eu inventei. Que horror, gente! Ela teve a coisa penal, mas eu podia realmente... Eu sou uma contraventora assumida. Você tem ainda? Eu tinha 7 anos. Né? Quer dizer, eu sabia de pedaço de uma história aqui, pedaço de outra história ali. Eu era uma romancista, sempre fui. Quando te pautaram, não existia... Tinha uma pessoa que você tinha que entrevistar? Era uma coisa de colher depoimentos. Sim. Isso rolou muito em revista feminina. Depois eu fui editora do Eu Leitora. E aí, sim, o Eu Leitora eram histórias que chegavam para a gente de verdade. E, às vezes, eram tão absurdamente inverossímeis, a gente tinha que checar, para checar mesmo a veracidade daquela história para publicar, porque eram coisas... A realidade é inverossímil. Então, chegavam coisas do além, assim, que nem querendo inventar, a gente inventaria, né? E o Eu Leitor era um manancial de ideias para o romancista, mas ali não tinha nada inventado. Essa da Revista Nova, eu tinha 20 anos. Era uma chance de entrar na revista dos meus sonhos na época. E eu não podia desperdiçar. E cadê os textos? Você tem ainda? A gente quer saber. Não. Mas... Não, ganhou prêmio Abril, gente. Vocês estão brincando. Mas ninguém sabia. Você entregou e disse que... Olha, vou te contar, isso aqui é segredo de família de Estado. Eu nunca comentei isso em voz alta. Mas ninguém vai falar nada. Ninguém vai falar nada para ninguém. Eu acho que isso tem a ver com o fato de eu estar na Flip, que eu vou ter que enfrentar umas coisas aí amanhã. Mas peraí, eu quero saber uma coisa. Aí você entregou, inventou que tinha entrevistado uma pessoa mesmo, inventou o nome da pessoa, tudo? Não tinha. Os depoimentos eram anônimos. Não lembra disso? Não tinha, que você não precisa... Não, e na época, depois, já na Marie Claire, não. As pessoas escreviam suas histórias, a gente checava as histórias e publicava, e mesmo assim não publicava com nome. Né? Tinha ou era uma inicial, ou era um pseudônimo, mas porque às vezes eram histórias cabeludas mesmo. Então, estava sempre mantida a privacidade do leitor ali que estava colaborando. E essa coisa de depoimento marcou assim a trajetória das revistas femininas por muito tempo. Eu adorava, eu lia escondido. Tinha assim, traí meu marido com meu sogro. Eu adorava, eu lia tudo escondido. Era nessa linha, exatamente. Meu caso com o árabe era light, era uma coisa... E aí, assim, eu era uma romancista mesmo, porque eu juntei histórias que eu conhecia... algumas com mais intimidade, outras com menos, né, de orelhada, e juntei e fiz uma história única. Não é o que a gente faz? Pelo amor de Deus, eu quero ler. Agora que ela cresceu a família, alguém vai tentar caçar algo na internet. Não, na verdade, eu não achei nem que ia ser publicado. Eu achei que era um teste que estavam me dando para ver se eu sabia escrever Lé Concré. Me deram uma pauta. E aí a matéria ficou boa, fui publicada e eu né? E eu fiquei freelancer de novo há muitos anos. Como é o nome do teu filho? Caio. Caio, por favor, procura isso lá na tua casa. Dá um jeito, acha o caso com o árabe. Graças a Deus não está mais na internet. A Editora Abril já é ficção, não existe mais, então... Não, mas tem gente que faz... Eu não me orgulho do que eu fiz, preciso deixar claro. Eu acho que você devia se orgulhar. Na semana que vem só vai chegar um e-mail para você assim, achei, de alguém que estava aqui.
A única coisa que eu tenho é o troféuzinho, a arvorinha da editora Abril. Bom, a gente já tem uma pergunta aqui. E caso... outra ali também. Vamos lá. Bom, a Socorro contou um pouco, né, das histórias que estão nos contos do Tudo que Existe é Palavra. O que me pegou muito nesse livro foi você ter trazido histórias do seu cotidiano ligadas à palavra, né, de uma maneira muito bonita e com muito humor, né? O livro é muito gostoso de ler. E você contou um pouquinho. Agora, eu queria que a Silvana falasse, porque no seu livro você escreve como se fosse uma gata, né? É uma gata contando histórias para os filhotes. E eu fico, desde que eu li a original, eu fiquei pensando nisso e nunca tive a oportunidade de perguntar como é que foi isso, né? Você pensar como uma gata para poder contar essas histórias, né? Agora que você falou um pouco da sua experiência na revista, já deu para entender que um pouco o caminho que você fez. Eu queria que você falasse um pouco. Não deu para entrevistar a minha gata. Eu tive uma gata há 15 anos em casa, agora eu tenho 2 gatos. Mas não rolou o papo com ela para poder... Na verdade, esse livro começou com um exercício quando eu fazia o Veracruz como aluna. Na aula do Bruno, ele estava dando uma aula sobre contos de moldura, a coisa da Sherazade, que contava histórias, cada hora uma história. Então, tem a moldura, emoldurando várias histórias sendo emolduradas por uma história maior, né? E começou com um exercício. Então, não sei por que veio também a gata contando história para os gatinhos que tinham acabado de nascer. E aí tinha 2, 3 histórias, e um dia eu resolvi aumentar e pôr mais histórias nisso, e ficou lá, nesse arquivo. Mas talvez pela minha proximidade com o meu amor pelos gatos, pelos animais, porque eu acho que, sei lá, você vê gato sendo maltratado na rua, acabou rolando a história daquele gatinho, né? Enfim, você vê gatos que vão... que são colados dos seus donos, né? Como aquela que trabalha junto no tec-tec-tec do computador. Então, são histórias também, né, da minha convivência com os gatos, mas tentando pensar, se é que eles pensam, mas eles sentem com certeza, né, pelo olhar de um gato, né? Inclusive vendo o mundo a partir da altura que um gato transita pelo mundo, né? Às vezes quase sempre aqui, mas também lá em cima, né? Que eles pulam pelas coisas todas. Então, essa experiência de se colocar nesses outros olhares tem a ver com criança também, né? Porque você tem que entrar na altura da criança de 2 anos para enxergar o mundo. Ela não é uma criancinha, ela é uma criança que enxerga o mundo naquela totalidade dos 2 anos, né? Ou com 6, ou com 7, que seja. Então, é a mesma coisa, tá? Se colocar nesse outro olhar. E porque eu gosto de gato. Que pergunta difícil. Eu gosto de bicho. Tem vários livros de bichos. Tem outros livros de bichos, né? Eu acho que as crianças, em geral gostam de bichos, né? Antes de passar para a próxima pergunta da plateia, eu queria fazer mais uma sobre o que vocês entendiam que era ser escritor quando vocês eram crianças. Por exemplo, a mina que foi te perguntar, falou assim, uma escritora viva, por que você não morreu? Mas como vocês enxergavam os escritores? Quem eram os escritores para vocês quando vocês liam os livros? Onde vocês imaginavam eles? Ou não tinha isso? Quando eu era criança? Quando você era criança. De onde surgiam os escritores? Nem pensava quem tinha escrito. Isso começou na adolescência, eu acho. Né, a me interessar por quem tinha escrito aquela história, né? Mas como criança, acho que não. Você ia atrás de saber quem era o escritor? Eu praticamente li, na infância, li Monteiro Lobato, né, naquelas vendas de porta a porta, tinha um livreiro de porta a porta, ele já tinha morrido e tal, mas eu ganhei um livro de alguém que trouxe, na Fortaleza não tinha livraria, muito menos uma livraria especializada, mas alguém trouxe do Rio para mim o Flix do Ziraldo. E foi um livro muito importante continua sendo muito importante para as infâncias e para a minha geração, assim, várias pessoas da minha geração falam a mesma coisa que eu vou falar agora, que é um livro onde eu me reconheci como a cor Flix não se reconhece em lugar nenhum e tal. E aí, por causa do Flix, eu fui ver quem era. E aí foi que ele existe, ele mora no Rio. Mas é que você é mais jovem. Quando eu era criança, fui criança bem antes de você, não tinha.
Não tinha nem livraria, não tinha nem livros. Era Monteiro Lobato, muito pouca coisa para criança. Imagina o que tem hoje. Você entra nas livrarias, tem um mundo, né? Sim. Não tinha nada, nada, zero. Mas aí eu só descobri que existia, entendi isso por causa do Flix. E aí, quando eu lancei o livro, aí alguém, acho que foi o Gabriel, dono de uma livraria muito tradicional de Fortaleza, que me disse, olha, é assim, você vende, aí eu fico com uma porcentagem, a gente vai vender. Ele também foi editor do livro, junto com o Rosenberg. É o seguinte, você vai vender e a gente vai vender o livro por tanto, um X, e você fica com X, a livraria fica com X. E aí eu perguntei, e quanto é que eu vou ganhar? Eu pequena, quanto é que eu vou ganhar? Aí ele disse, não, se vender tanto, você ganha tanto. Se vender tanto, você ganha tanto. Ele fez uma conta assim, de 3 possibilidades. Aí eu sabia quanto era a bicicleta de cestinha que eu queria, que era a cecizinha de cestinha cinza, eu sabia quanto era. Então, eu disse, então, se eu vender tanto, eu compro a bicicleta. Ele disse, dá para comprar a bicicleta, você vender tantos. Aí eu fiquei louca olhando se as pessoas estavam comprando e desesperada. Foram 2 lançamentos, eu ficava vendo se as pessoas estavam comprando. Aí, quando vinha uma pessoa, eu vou comprar para mim ou para o meu neto, para não sei o quê. Aí eu ficava super feliz, autografando e fazendo a conta. Cada livro chegava fazendo as contas. Aí eu consegui vender bem e saiu um jornal, era aquela coisa toda, e comprei a bicicleta. Eu lembro uma coisa que até hoje, para mim, se mantém, que eu não estava nem... No colégio ficava aquela coisa, porque saiu muita matéria de jornal, saiu na televisão, saiu não sei o quê. E no colégio as crianças estavam pensando só nisso, que eu estava aparecendo. Eu estava pouco me importando, eu estava pensando no dinheiro para comprar a bicicleta. E aí não mudou muita coisa, porque agora eu estou pensando no dinheiro para pagar meu apartamento. Dá mais só que é muito mais caro que a bicicleta. Então, eu já entrei no negócio, assim, eu já entrei como mulher de negócios. O livreiro me deu uma... Desde o chocolate. O livreiro me deu uma real, assim. Ele disse como é que funcionava o mercado. A editora fica com tanto, a livraria vai ficar com tanto, e você fica com tanto. E eu já entendi ali, quando eu estou num evento, que dizem, as editoras exploram os autores, o autor só fica com 10%. Eu disse, mas deixa eu explicar. Aí eu vou explicar, porque desde pequena eu entendi a coisa como, falando sério agora, mas eu entendi a coisa como um trabalho, como uma profissão. E aí foi um balde de água fria horrível, porque quando eu começava a me perguntar o que é que eu ia ser, e eu dizia escritora, e para mim estava tudo muito certo, porque tinha dado certo. Eu vendi, comprei a bicicleta, então era só eu ir mudando as metas, né? E aí, mudando as metas. E aí me diziam, não, mas não é profissão, você tem que fazer, ou você vai ser advogada, médica, dentista, engenheiro, qualquer outra coisa, e você escreve nas horas vagas. E aí eu acreditei, assim, desisti e tive que ser resgatada com 26 anos pelo Lira Neto, que me chamou para escrever esses ensaios biográficos do Frei Tito e da Raquel Lira, que foi que ele disse, você não quer escrever? Não, eu já desisti disso faz tempo, isso foi só uma coisa de infância. E ele, mas por que não? Foi ele que me resgatou e eu voltei. Aí, quando eu voltei de novo como mulher de negócios. Então, agora eu faço todas as contas. A Lúcia me ajuda, me explica, mas assim... Você falou do Ziraldo, eu lembrei de uma história que o Ziraldo, eu também fui entrevistar para a Marie Claire uma vez, e eu falei, como é que surgiu o Flicts? Que o Flicts é um livro, né, seminal para todo mundo, né? E aí ele falou, alguém da Melhoramentos, um amigo dele, falou, por que você não faz um livro para criança? Ele, claro, né, porque a primeira resposta dele era, claro, para amanhã. E aí era um bom dinheiro, ele precisava de dinheiro era alguma coisa do apartamento. E aí ele se comprometeu a fazer, mas ele não tinha a menor ideia do que fazer. Aí ele falou assim, o pai da inspiração é o prazo, o compromisso, né? E ele não tinha a menor ideia, então surgiu essa cor que não sabia o que ela era, em que lugar do mundo ela estava, porque ele mesmo não sabia o que fazer com aquela história com a qual ele tinha se comprometido. Foi assim. Não lembrei que você falou do Ziraldo, ele contou essa história. E é um livro que nunca, nunca, nunca vai deixar de encontrar, causar impacto nos leitores, porque a gente, de alguma maneira, em algum lugar da vida, a gente se sente uma cor que não tem lugar. O nosso tempo está acabando, mas acho que ela tinha pedido primeiro aqui na frente. Obrigada. Eu sou muito fã das duas e vou pedir logo desculpa se a minha pergunta for inapropriada ou indevida, porque eu estou fora do Brasil há quase 10 anos, acabei de voltar. Escrevo para criança e estou sem entender. A primeira vez que eu venho na Flip, eu estou sem entender porque todos os autores que eu escutei até agora dizem que já escreveram para criança,
Dizem que escrever para criança é muito mais difícil do que escrever para adulto. Né? Socorro acabou de falar aqui. Ontem também o Stênio Cartel falou isso e tal. Então, eu vejo muita gente falando isso. Por que vocês acham que a literatura infantil é um pouco menosprezada, assim? Tem a Flip e tem a Flipinha, sabe assim? É tudo separado, tem menos valor. O livro e o livrinho. E o livrinho? Então. Você tem 30 livrinhos, você tem o jacutizinho. Exato. E você acabou de falar aí também, por exemplo, que a criança não quer saber quem é que escreveu o livro. A criança quer saber da história. Corretíssimo. Mas o adulto compra o livro, a mãe compra o livro, os professores, as escolas. Ninguém valoriza o livro infantil, eu sinto. Tenho sentido assim. Por que vocês acham isso? Não, só voltando um pouquinho no que você falou, eu não sei se os meus pares que estão aqui concordam, mas eu não acho que nem é mais difícil, nem é mais fácil. Apenas é diferente. Porque a escrita para criança tem singularidades. Então, é diferente, mas não é mais difícil nem mais fácil. Acho que não dá para pensar nesses termos. Você concorda? Não, eu discordo. Não, eu acho mais difícil. Eu me sinto muito mais tensa em pensar o tema. Não sei porquê, mas eu vou mudar. Eu vou comer uns chocolates, eu vou ver se eu mudo mesmo. Não, eu acho mais difícil. Na verdade, eu acho mais difícil porque talvez eu pense, quando eu vou escrever um romance, eu me sinto livre, eu não estou me importando na hora da escrita. E para escrever o livro para crianças, eu fico pensando, pela experiência que eu tenho, com escola, com professor, com uma série de coisas, eu fico um pouco preocupada com essa adequação. Mas eu acho que eu vou refletir sobre isso futuramente. Acho que o negócio é não refletir. É não refletir, então não vou refletir mais. Eu vou contar uma história. Não vou refletir mais sobre nada. Não vou explicar por quê. Pode contar? Rapidinho. Não, eu estou muito cansada de refletir. Eu acho que é isso que está cansando minha cabeça. Eu vou parar de refletir. Não reflete, não. Não vou refletir mais, não. Não, mas é verdade. De refletir. A Gabi e a Isa sabem dessa história que elas já me ouviram contar, porque é verdade. Quando eu estava escrevendo Os Mamutes, e aí eu vim antes da escrita do sábado, eu estava há muito tempo sem escrever para criança, gente. Muito envolvida. Depois dos Sonhos ganhou um premião, tal, foi maravilhoso, mas já tinha sido escrito muito antes. E fazia muito tempo que eu não escrevia para criança. E eu fui ficando triste com isso, porque eu estava tão mergulhada nessa escrita, que é um outro registro, não é nem mais fácil, mas é um outro planeta, né? E um dia eu fui dormir pensando, fiquei muito triste pensando, acho que eu nunca mais vou escrever para criança, nunca mais vou conseguir escrever. Fiquei triste mesmo, porque eu não queria perder isso, porque é perder um pouco da minha própria criança. Eu não quero perder. Mas, assim, sentindo muito distante daquela linguagem. E fui pensando num tema que o Mamute, não sei se é, né, para quem não leu, o tema do livro é o tempo. Então, eu estava pensando que eu queria escrever sobre o ainda, sobre o tempo, esse tempo que persiste, esse tempo que é e não é. Quando é ainda, cadê esse tempo no relógio? Queria pensar na história do ainda para colocar nos Mamutes, que tem uma parte que se chama Hojes, que reflete sobre vários tempos. Fui dormir pensando nisso e triste de me sentir longe de criança. Eu acordei, tomei café, sentei para escrever e saiu um livro infantil chamado Ainda, sem refletir. Entendeu? Esse é o segredo da vida. O processo criativo... Não, o processo criativo é misterioso, gente. Então, acho que quanto mais você fica querendo entender, refletir... Claro, a gente também não pode fazer as coisas sem pensar um pouco. Eu já estava animada. Mas é que, assim, para mim foi um presente, porque eu achei que eu não ia conseguir mais escrever para criança, porque são registros muito diferentes, né? E quando veio aquele livro infantil de uma forma tão espontânea, tão legal, foi ótimo, porque eu falei, tudo tem sua hora, né? Então, acho que é meio isso. Mas eu não sinto... Aí eu não sei o que a Silvana acha. Eu não sinto isso da literatura infantil. Eu não sinto de ser menos valorizada, não. Nunca senti, na verdade. Às vezes acontece assim, a pessoa me conhece pelos livros, pelo Cabeça do Santo, o Oração, e diz assim, nossa, você escreve para criança, eu não sabia que você também escreve para criança. Eu não sinto, de verdade. Eu não sinto... Nunca senti
na carreira toda, mesmo na época que eu participava de mais eventos, nunca senti isso nas editoras, nunca senti de público, nunca senti, de verdade, de coração. Eu já senti. Muitas vezes. Nossa, a gente está discordando demais. Ou a gente vai ficar amiga, ou a gente vai sair daqui dando rabo-saca, que é uma coisa... Gente, a gente está discordando, está muito legal essa mesa. Se tiver jornalista aí, amanhã vai sair polêmica na Flip. Socorro, Silvana, discutem. A gente podia acalorar essa briga. Porque aí amanhã sai na Folha. Porque se a gente brigar, vai sair na Folha. Vamos lá. Tu disse o quê? Que já sentiu, né? Opa, seria maravilhoso. Vamos lá. Não, que você já sentiu discriminada? Ah, já. Já sentiu inferior... Qual é o próximo livrinho? Assim, na linguagem, né? E eu acho que a Lúcia acompanhou bem isso, né? Quando você tem escritores, o Stênio, tantos escritores que escrevem para adulto e, de repente, começam a escrever para criança, é um trânsito fácil. Vai escrever 30, 40 livros para criança e resolver escrever um romance. Pensa que é fácil entrar numa editora, né, Lúcia? Ela escreve para criança. Então, claro que tem preconceito, gente. Não se iludam. E falo isso para os alunos, né, Júlia? Tem preconceito. Ela está zangada. Eu acho que agora começa o fight. Briga. Você falou de sair na Folha, eu estou achando que a gente tem que fazer. Se tiver briga, com certeza a gente sai na Folha. Bom, mas na verdade eu já... Imaginou se o Felipe Neto passa aqui, vê a briga e resolve comentar? É aí que a gente alcança a glória, se isso acontecer. Mas talvez eu tenha passado por isso e não percebi algumas vezes, mas eu estou tentando discordar, mas eu estou querendo concordar. Estou numa situação difícil. Não, mas eu nunca, talvez, vou corrigir, talvez tenha acontecido e eu não dei importância, assim como eu não dou importância a vários preconceitos que eu sofro por outros motivos, por ser nordestina, por exemplo, quando eu lancei o Cabeça do Santo, é um tema que não tinha nada a ver com o que estava sendo publicado no romance contemporâneo, era a maioria de escritores homens de Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, escrevendo sobre temas urbanos, geralmente era alguém muito atormentado, um cara atormentado porque não conseguia escrever um livro e tinha acabado o namoro, então tudo girava em torno dessa problemática complexa do homem branco hétero sofredor. E eu venho com história de uma cabeça, Santo Antônio abandonado, degolado, gente pobre, só tem pobre, meus livros só tem pobre. Eu não consigo escrever personagem rico, só escrevo pobre, todo mundo pobre. E eu recebi primeiro uma lapada de uma crítica horrível na Folha de São Paulo, logo de cara, meu primeiro romance na Folha. Uma crítica muito ruim, e depois ouvi muito isso. Quer voltar ao regionalismo, quer voltar, não sei o quê, quer escrever igual a Raquel de Queiroz, quer... Mas eu não dava importância. Tinha uma coisa assim que dizem para mim: nossa, mas você veio do Ceará e fez não sei o que, não sei o que. Eu imagino a pessoa me vendo como uma retirante, sabe? Aquelas roupas bege, que a Globo, quando bota nordestino, as roupas dos nordestinos são bege ou ocre, né? Sempre é aquela cor da terra seca. Mas eu ouvi muita coisa. Aí eu tomei uma decisão desde o começo. A Lúcia presenciou uma cena que aconteceu comigo de uma pessoa que eu tinha combinado um encontro com a Lúcia. Lembrei disso agora. Eu tinha combinado um encontro com a Lúcia, ela não era da agência ainda, e eu tinha escrito um livro infantil, um livro sobre uma casa que a Raquel de Queiroz tinha em Fortaleza, que foi a casa onde ela escreveu o 15, estava abandonada, tinha sido vendida, a família dela vendeu, depois venderam. Era uma casa que estava completamente abandonada, ninguém nem sabia que a casa ainda existia, e eu só descobri porque eu entrevistei a Raquel idosa, e ela estava com demência senil, já lembrando muito mais dos anos 30 do que o meu nome, onde é que ela estava. Aí ela disse, ela ficava: você é de onde? Aí eu disse: sou de Fortaleza. Eu nasci em Fortaleza, não sei, não. Você sabe que eu tenho um sítio lá? É, meu sítio. Aí ela me deu o endereço do sítio com as referências dos anos 30. Eu encontrei, passei 3 dias procurando, encontrei, escrevi um livro, e foi por intermédio da Lúcia que pediu autorização à família, porque eu usei fotos da casa e tal. A gente combinou de se encontrar para eu mostrar esse livro para a Lúcia. O livro pronto, a gente já se conhecia, já se falava. E eu estava num evento com a Lúcia, uma exposição, eu lembro todos os detalhes. Aí entreguei o livro para a Lúcia estava olhando. Aí chegou uma senhora, aí disse assim: menina, a gente não faz isso, a gente não aborda um agente no meio de um evento. Desculpe, Lúcia. Aí tomou o livro da mão da Lúcia.
A Lúcia, essa mulher elegantíssima, A pegou pessoa mais elegante que eu a conheço. pessoa na vida. mais fina e elegante que eu conheço, ela pegou o livro de volta, ignorou a mulher e disse assim, sim, Socorro, continue, você estava falando da árvore. E aí eu continuei, mas não consegui ficar muito tempo, fui para o banheiro chorar, assim, foi um comecinho. Mas naquele dia eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia chorar por causa de sudestino preconceituoso. Adoro sujeito, tenho muitos amigos no Brasil todo, mas receber esse tipo de preconceito, eu falo para os meus alunos em Fortaleza isso. Hoje, felizmente, isso não existe mais. Ao contrário, eu acho que a diversidade que a gente tem hoje de autores, aqui na Flip, vindo de todo lugar, mas em 2006, que foi quando isso aconteceu, então, talvez eu tenha eu releve certas coisas com a literatura infantil, porque eu decidi relevar em tudo, em todas as coisas, porque senão eu teria parado nesse dia. Nesse dia, eu teria terminado de publicar. E a Lúcia, logo depois, me convidou para ser da agência, e essa senhora, não sei onde está. Sequer sei se ainda está viva, nem sei. Está viva? Morreu? Morreu? Depois eu pego. Eu sei quem é, mas não sei se está viva ainda. Mas eu decidi nesse dia que eu não ia me importar. Então, pode ser que a Silvana esteja sendo mais lúcida e falando dessas coisas que, de fato, acontecem, e eu tenha decidido me alienar disso para poder sobreviver. Então, a gente nem vai brigar, no fim das contas. Não vai rolar. Alguém faz uma pergunta polêmica? Eu acho que tem. Bom, Mas não quer dizer, eu não é que hoje não me importo mais. Mas está em frente. Não, tem a mesa principal. A mesa principal, que é de autores adultos. Sim. E eu fico pensando, se eles são a mesa principal, nós somos o quê? Me dá um pouco de inquietude pensar isso. Nós somos o quê? O que é o contrário de mesa principal? Somos... Programação Não principal e o resto. E o resto. É. Não gosto de ser chamado de resto. Eu acho Nem que a esse gente diminutivo, sabe? Eu acho sempre condescendente. Eu falei livrinho, mas é a criancinha, a flipinha, a leiturinha, porquinha, né? Já diminui de uma forma condescendente mesmo, né? Tipo... Sim, é menos. É menos. Agora eu estou concordando, realmente. Você muda muito rápido de opinião. Eu ia Mas- fazer a pergunta para você. Nem quando falam mesa principal, não dá uma dorzinha assim, sabe? Como assim, gente? Nós somos o quê? Fazendo literatura do mesmo jeito? Eu acho que isso é uma coisa que poderia ser, inclusive, proposta. Eu não sei se já foi falado Concordo. e proposto para uma curadoria Concordo. sabe, tem os temas que são colocados nas mesas chamadas de principais são temas que também são tratados por autores que escrevem para Claro. crianças e jovens. Eu acho que isso Claro. pode ser uma proposta Concordo. para a curadoria. Concordo. E o nome Flipinha também, não sei se pensar em alternativa e propor, né? Eu acho que é sempre mais fácil a gente conseguir um resultado bom, chegar com uma proposta. Eu estou concordando agora com a Silvana, estou concordando contigo. Mas pensando bem... A gente tem ilustradores maravilhosos, a gente tem autores infantis e juvenis maravilhosos, né? Com estilos diversos. Imagina mesas principais de literatura infantil e juvenil. Ia ser genial isso. perfeito. Eu acho que a gente passou já do tempo extra que a gente tinha, mas acho que a gente forneceu várias pautas para a Folha. A gente soubemos aqui de segredos e crimes e vocês são maravilhosos. A conversa foi incrível. Eu agradeço. Eu acho. Mas eu acho que podia ser manchete assim: autoras de livrinhos, escritoras de livrinhos confessam crime de estelionato. Perfeito. Escritora de livrinhos. Vai ser um sucesso amanhã. Perfeito. Bom, muito obrigada a participação de vocês duas. E é isso. Estendo mais uma vez dizendo que vocês são incríveis. E estendo aqui também para a Lúcia. Muito obrigada por ouvir o nosso painel aqui na primeira fila. Obrigada, gente. E este foi o episódio 357 do podcast do PN. Obrigado a você que nos ouviu. E sempre temos um episódio novo toda segunda-feira.
Obrigado e até a próxima semana.